Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Abraço a todos vocês do canal Josias Dias. Sinta-se abraçado por mim em nome de Jesus e aos novos inscritos. Seja bem-vindo a este jardim de amigo. Eu estou aqui no canal Josias Dias não para aparecer e nem para me promover. Eu estou aqui para promover o Evangelho da Graça, a palavra revelada, a palavra de Deus. Amém? Mas desde já que não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, porque é para você e por você. Mas antes eu quero apresentar a você este livro aqui, e eu vou botar aqui um pedaço, um trecho da live do pastor Jardel, que combate muito contra essa heresia do dízimo. O pastor Jardel, ele é o autor deste livro aqui, ó, o escritor deste livro aqui, ó. Aí, ó, este livro aqui fala: você sabia? O livro diz: você sabia? O dízimo não é obrigatório e o devorador não é demônio. É Ministério Missão de Fé, né? O pastor Jardel, ele é do Ministério Missão de Fé, né? O livro é um livro digital, né, em PDF, com 140 páginas, né? Você recebe pelo WhatsApp do pastor Jardel, né? No WhatsApp da Igreja Missão da Fé. O WhatsApp é isso aí, ó. Anota aí, ó. 085 99 127 28 11. Esse é o WhatsApp da Igreja Missão da Fé, mas eu não estou aqui para pregar placa de igreja, nem idolatrar pastor, mas eu quero dizer a você que esse livro é muito bom, né? É gratuito para você, é só você baixar ele, né? E tá aí, ó. Você sabia? O dízimo não é obrigatório e o devorador não é demônio. Rapaz, é um livro muito bom. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso, ó. Muitas coisas, ó. Tem muita coisa boa aqui, viu? É um livro que você que é dizimista fiel, que dá o dízimo, com medo do devorador, do migrador, cortador, quando você lê esse livro aqui, você se liberta desta mentira gospel, desta mentira do diabo, né? Aí tem, ó, o que as igrejas ensinam sobre o dízimo está correto? Esse é um assunto que tem neste livro, um dos assuntos. O que as igrejas ensinam sobre o dízimo é correto? Aí tem outro, um breve resumo da história da lei judaica e a sua aplicação. Outro tema, o dízimo ante e durante a lei, né? O dízimo de Abraão, o dízimo de Abraão a Melquisedeque, né? Que os pregadores pregam muito isso, né? O dízimo de Jacó, e por aí vai, gente. Mas vamos, ele é o escritor do livro, né? O dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Este é o livro, é um dos melhores livros que eu tenho aqui na minha coleção e louvo a Deus pela vida do pastor Jardel, que está aí no YouTube, nas plataformas, TikTok, Kawaii, abrindo a sua mente para você se livrar desta mentira gospel. Agora vamos assistir aqui um trecho da live, né, do pastor Jardel, falando sobre este assunto. Preste atenção. Esse vídeo aqui é exatamente falar sobre essa questão do devorador. Existem nas igrejas, Esse livro aqui, na maioria das igrejas, uma pressão muito grande para as pessoas deixarem parte dos seus ganhos lá, deixarem parte do seu salário. Qual foi a primeira igreja do Brasil e do mundo que trouxe essa doutrina do dízimo em dinheiro? Uma coisa que aconteceu muito interessante. Qual foi a primeira igreja do Brasil e do mundo que cobrou o dízimo? No meu livro eu coloquei Escuta. a data, agora não me recordo. Acho que quem souber aí, lembra aí para mim, por favor. Foi que até o século V, VI, VII, a igreja não falava sobre dízimo, a igreja não pedia dízimo, a igreja não tratava sobre dízimo, porque era muito claro, todo mundo entendeu desde o tempo dos apóstolos que o dízimo era dos judeus.
dízimo era da lei, o fim da lei é Cristo, e ninguém falava sobre isso. Mas só que a igreja precisava de contribuições. E a igreja sempre ensinou os irmãos a contribuir voluntariamente. Mas como o cristianismo foi estatizado pelo Teodósio I, o imperador romano, 381, e foi estatizado, ele passou a ser algo politizado. Então a igreja ela começou a querer enriquecer, e já vinha enriquecendo muito. E chegou o período de um imperador, esqueci o nome do imperador, Carlos Magno, aonde a igreja vem pôr o seguinte pro pessoal, tá lá na história, pessoal, no meu livro lá, tá lá a história bem direitinho, as referências, porque eu tô tentando me lembrar aqui. Então, a igreja, ela ensinava o povo, a igreja, né, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a primeira igreja pedagogismo, a igreja católica cristã que aparecia na história, porque os outros irmãos que realmente viviam o evangelho, lutavam pelo evangelho, eles aparecem pouco na história. Tico lá fala de alguns deles aí, mas quem apareceu mais na história mesmo foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que apostatou e veio trazendo essa apostasia toda desde lá do começo da Idade Média, do século V. Então a igreja queria enriquecimento, ela estava já uma igreja estatizada e ela queria, né, se engrandecer economicamente, exatamente para cada vez mais ter influência sobre o Estado, sobre as decisões do Estado e decisões dos imperadores. Então a igreja passou a ensinar, de acordo com os dados históricos, tá lá no meu livro, lá, e as fontes, está tudo lá. A igreja passou a ensinar o seguinte, que os irmãos, que o povo ajudasse, os fiéis ajudassem, de forma voluntária, como foi Abraão, para poderem serem abençoados e tal, e tal, e tal, e tal. Só que não surtiu efeito. Não surtiu o efeito que a igreja esperava. Então, como não surtiu efeito, a igreja passou a falar que o pessoal tinha que... Ela mudou o discurso, já não era mais para abençoar, agora era ameaça. Que o pessoal tinha que ajudar, porque senão ia para o inferno, não sei o quê, ia ser condenado e tal, 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 tal. E nem isso também comoveu o povo. Aí o que aconteceu? Como a igreja, como eu disse, era politizada, estatizada, o imperador Carlos Magno, junto com a igreja, com o clero romano, decidiram o seguinte, olha, que dentro do meu governo, vocês vão pagar um imposto. Eu não me recordo mais lá, está tudo no meu livro, bem explicadinho lá. Eu podia ter aberto aqui, mas eu não lembrei disso agora. Então, vocês vão pagar um imposto tal valor. E quem não pagar esse imposto vai ser multado e vai se multiplicar a dívida, tal. Para vocês serem dispensados desse imposto, vocês precisam, ou vocês pagam o dízimo na igreja. Foi isso que eles fizeram. Então o imperador Carlos Magno, junto com o clero romano, decidiu o seguinte: quem não pagar o dízimo na igreja vai ter que pagar o imposto para o governo. Aí imagina aí, tu como um fiel de qualquer denominação que seja, herética ou bíblica, o que tu ia pensar? Não, se é de eu pagar o imposto, dar para o governo, eu vou dar para a igreja. E assim o povo passou a fazer. Para não pagar o imposto para o governo, passaram a dar o dízimo. Aí quem não desse o dízimo para a igreja, ia pagar um imposto dobrado, que era maior do que o dízimo para o governo. E aí o povo, obviamente, passou a pagar o dízimo nessa situação. E veio de lá para cá. Lá no meu livro, O Dízimo Não é Obrigatório, Devorador do Demônio, eu explico tudo isso aí, pessoal. Esse livro é mostra 100% Bíblia. Tudo direitinho lá para vocês, lá como é que tá. Você vai se libertar O Dízimo Não é Obrigatório, Devorador do Demônio, dessa prisão digital, psicológica. PDF. Você manda mensagem para o WhatsApp do Ministério 859-9127-2811. Aí você diz, eu quero o livro do dízimo. Pronto, aí você vai ganhar o livro do dízimo de graça lá pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então veio de lá para cá, desde o tempo do imperador Carlos Magno. Coloque no Google aí, pessoal, perguntei quando foi o período do imperador Carlos Magno. Muito bom, eu não me recordo agora, tá no livro, mas não me recordo agora, eu não vou abrir para perder tempo não. Então, imperador Carlos Magno, qual foi o período do governo do imperador Carlos Magno? Pronto. Então foi isso. Então chegou já no período da Reforma Protestante, né? Já nessa situação. Você que tem a mente fechada. Chegou no dia de hoje, aí chegou no dia da Reforma Protestante, nessa situação. E aí, além
além do dízimo, ele já estava impondo já mais taxas, agora a Igreja Católica, né? Já estava impondo mais taxa para o povo, mais dinheiro, indulgência, criando um monte de coisa para poder conseguir parte dos bens dos fiéis. Tanto é que a Igreja Católica ela se apropriou de territórios e territórios. Tem cidade aqui ainda hoje no Ceará que você vai comprar um terreno lá, tem que pagar um imposto para a Igreja Católica lá. Tem cidade lá que é assim. A Vanusa pegou aí, ó, de 768 a 814. Pronto, exatamente, foi no século VIII. Do século VIII, do 768 é século VIII, tá, pessoal? Foi do século VIII, meados do século VIII até o início do século IX, né? Que é 814, é o século IX. Então, foi assim. Então, a igreja se apropriou de tudo isso. E aí vieram os reformadores e brigaram contra isso, lutaram contra toda essa exploração da igreja, essa mentira, essa coisa de salvação por obra, de pagar indulgência, não existe isso, nada mais. E os reformadores fizeram a reforma, criaram um novo movimento, né? Chamado os reformistas, o movimento da reforma protestante. Mais na frente, depois, uns 100, 200 anos depois, surgiu, aliás, uns 100 anos depois mais ou menos, surgiu o movimento evangélico propriamente. Mas os reformadores, quando fizeram a reforma, eles não vieram ensinar para o povo que o povo tem que ser. Aliás, alguns deles até falaram que, enfim, explicaram direitinho como é que era a questão do dízimo, que não era prática do Novo Testamento, da Nova Aliança e tudo mais. Só que o movimento evangélico surgiu e se degradou cada vez mais e virou isso aí que nós estamos vendo hoje, né? E trouxe essa imposição de dízimo, inclusive com mentiras. Porque quando você chega num culto e dizer para os irmãos, não traga seus dízimos e ofertas, mas você pelo menos explica para as pessoas, dizer, olha pessoal, traga seu dízimo e oferta, porém, dízimo não é obrigatório, porém, dízimo é uma questão da lei, não vigora para a nova aliança. Nós estamos apenas pedindo 10ª parte que vocês ganham, que é uma forma que a gente achou melhor para os irmãos contribuir, mas se você também não der, não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada com você. Se eles pelo menos fossem honestos, tudo bem. Mas não, sabe, eles dizem que é dever, até pastores reformados dizem que é um dever, que é obrigação, que é uma dívida para com Deus. Os neopentecostais vão além, eles dizem que até que a pessoa que não der o dízimo não tem salvação para ela. E aí chega ao ponto desse tal devorador. Para poder, assim como a Igreja Católica fez no tempo do Imperador Carlos Magno, do século VIII para o século IX, dizendo que quem não desse o dízimo, deu o dízimo para ser abençoado como nosso pai Abraão, o povo não deu. Então quem não der o dízimo vai sofrer no inferno, como o rico e o Lázaro e tal. O rico lá da história do Lázaro não deu o dízimo. Impondo medo. Então agora eles estão usando essa técnica, essa estratégia. Só me falta agora esse livro é muito o bom. governo fazer como o Imperador Carlos Magno, obrigar o povo a dar dízimo para a igreja, quem não der dízimo para a igreja vai pagar imposto dobrado para o governo. Só me falta isso aí agora. Também se isso aí, eu não duvido não, hein? Essa bancada evangélica aí que... Diga não ao pastor da política. Já vou botar essa lei aí para você. Já vim descontado do seu salário dízimo. Para defender o povo evangélico. Pelo contrário, defende as grandes instituições evangélicas que massacram o povo evangélico, sugando o que o povo tem. Mas enfim, então você vê, o povo elege deputados para criar uma bancada chamada evangélica para o deputado defender o interesse das grandes instituições evangélicas. Isso é contra os direitos dos trabalhadores. Que inclusive estão isso é contra os direitos dos dizimistas fiéis. Financeiramente, mas não propriamente para defender o povo evangélico. Diga não ao pastor da política. Pastor da política é parlamentar, não é pastor. O que prevalece lá é o livro da Constituição, não é a Bíblia. Conseguiram aí dizer que... Mas vamos lá, pegar lá o texto de Malaquias, que é onde nós vamos aqui agora. Se escreve aí do canal vai dizer lá Malaquias... aqui. No capítulo 3... Está repreendido de Jesus, Satanás. Lá no versículo 10, eu vim dizendo que o povo está roubando a ele e tal, e que o povo... Todos os pregadores de dízimo só prega Malaquia. Ou nome bom de se ganhar dinheiro, Malaquia 3:10. Prova de Deus, se Deus não vai abrir as portas do céu e derramar... Só prega isso aí, ó, Malaquia 3:10, pregador de dízimo. Derramar sobre vocês bênçãos sem medida que vocês não têm nem onde guardar. Mas se não trouxer, verso 11, eu impedirei por vossa causa, presta atenção, ó,
Verso 11, pode abrir sua Bíblia. Por vossa causa repreenderei o devorador, Deus está falando. Aí pega esse trecho, irmão, tem mais palavras no texto. Por essa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa videira não ficará estéril, diz o Senhor. Mas eles pegam só parte do versículo. Só a primeira parte do versículo. E por vossa causa repreenderei o devorador. E pronto, daqui dessa parte, o pessoal que está lá na igreja dele nem se preocupa. Tem preguiça de examinar as olhar escrituras. o restante do versículo. Preguiça de ler a Bíblia. Por isso que é dizimista fiel, que é analfabeto de Bíblia. Afastar o devorador, Todo dizimista é analfabeto de Bíblia. Preguiçoso. Não gosta de ler Bíblia. Está lá plantado no campo, não vai ser estéril, vai produzir, vai ter muita bênção, muita abundância. Louva a Deus pela sua vida, e Deus pastor vai mandar Jardel. chuva no tempo certo. O pessoal não se preocupa em olhar o resto do versículo. O pessoal só escuta o que eles dizem lá. Por vossa causa repreenderei o devorador. Aí depois ele mesmo vai lá e vai explicar o que é esse devorador. Vai fazer a exegese dele com I. Porque a exegese correta, né, é extrair o conteúdo do texto, a interpretação do texto, usando as regras da hermenêutica. Mas a exegese é diferente, é você colocar dentro do texto os seus achismos, calma aí. que você pensa, o que você acha. Tá? Eu serei a verdade, então, a verdade me libertará. Você está ouvindo deles. palavra genuína, evangelho genuíno. Primeira parte do versículo, por vossa causa repreenderei o devorador. Calma aí. Eles começam a falar. O devorador, tem um portador, tem um migrador, tem eu sei que eles criam lá 4 tipos lá. O devorador, o migrador, não sei o que mais. Aí começa a explicar, são demônios, que o cortador vai cortar suas finanças, o migrador vai agindo na saúde, depois age no casamento, depois age Aí o dizimista fiel fica assim, nas com medo. finanças, ele vai do Aí dá dízimo com medo do devorador e eles vão migrador. dizendo que isso é demônio, que são seres espirituais, que são representação de seres espirituais, que vão fazer o mal para as pessoas não dão dízimo. E aí o povo fica apavorado, fica com medo e vai levando o dízimo com isso. E eles conseguem no final dizer, mas você dá por amor, você dá por gratidão. Aí o pessoal, o que é que acontece? Estão indo levando por medo, por pavor, por terror, mas ao mesmo tempo dizendo que estão levando por gratidão e por amor. Não é por amor. Porque eles conseguem uma habilidade tão diabólica colocar isso nas pessoas. Ou seja, eles plantam a semente do medo, dizendo que se você não der o devorador, vai. Ele explica quem é o devorador lá para ele, lá na explicação dele, que são demônios que agem aqui e ali, lá na saúde, nas finanças, no casamento, não sei o que mais. E no final ele consegue colocar na pessoa ainda que a pessoa vai dar por gratidão. Diz, como o Hernandes Lopes diz que é um dever, que é um dever. Dever é dívida, dever tem que dar. Como a história vai dizer que é dívida. Enfim. Então eles vão dizer essas coisas. E no final coloca no coração, na mente da pessoa que a pessoa está dando por alegria. Aí o indivíduo vai dar por medo, mas o subconsciente dele está tão sabotado de uma forma vai celebrar que os pastores, pregadores de Jesus dão nas psicológica, tão diabólica, que o indivíduo vai dar por medo, mas ao mesmo tempo ele vai dizendo que está dando por gratidão, por amor e por alegria. Olha que conflito de coisas, que coisa diabólica isso. Eu desafio você que é dizimista. Olha o desafio. Você que diz que não tem medo do devorador, que dá por gratidão realmente, eu lhe desafio passar 1 mês sem dar o dízimo. Desafio. Desafio feito aí. Você que é dizimista fiel e diz que dá por gratidão, eu lhe desafio você passar 1 mês sem dar o dízimo, se você não vai sentir um sentimento de medo. Vai ficar com medo do carro quebrar, de ter um prejuízo, sofrer um acidente, de adoecer, de gastar. Feito o desafio para você, dizimista fiel. Eu lhe desafio. Passe 1 mês, você que é dizimista fiel. Desafio feito para você que é dizimista fiel. Sem dar o dízimo. Você que diz que o dízimo é do Senhor. Senhor quem? Senhor pastor. Inundar o teu coração. O sentimento real, verdadeiro, que plantado dentro de você vai vir à flora. Vai florescer, vai florar, vai vir à tona. Aí você vai perceber o quê? Que realmente você não dava por gratidão, você dava por medo. Tá bom. Irmão, tá bom demais isso aqui, viu? Mas para não ficar muito longo, aí eu vou finalizar aqui, que eu estou na correria também, quanto tempo. Você pensa que eu gravo esse vídeo aqui, eu tenho tempo para gravar vídeo? Não. É Deus me desaquietando para eu deixar esse legado para você.
certo? Então é aí o pastor Jardel, da Igreja Missão de Fé, certo? E vai lá no canal do pastor Jardel, que essa mensagem está lá, está ao vivo, uma live que ele fez, tudo sobre dízimo, irmão. Já que você, né, quer saber sobre o dízimo, não fique só em Malaquias 3:10, não fique só no que o seu pastor diz, o apóstolo, esses pregadores de televisão, né? Você escute lá essa mensagem do pastor Jardel. Tem no meu canal Josias Dias, eu estou falando mais de dízimo do que de outros assuntos, né? Porque eu fui, todo mundo sabe, eu sempre digo que fui criado numa igreja ofertante e não dizimista. E não dizimista. O meu pastor, saudoso pastor Manuel Tristão Dias, ensinou biblicamente a forma correta de você levar o seu dinheiro para a igreja para pagar água, luz, aluguel, comprar banco, ar-condicionador, água. E entrava dinheiro com força, os irmãos davam com alegria. Lá ele não mentia para as ovelhas, ele não enrolava as ovelhas. O meu saudoso pastor Manuel Tristão Dias não era um mercenário da fé, não era um cão guloso. Ele não usava Malaquias 3:10 para mentir, para se enriquecer, não. Ele pregava a oferta voluntária baseado no que o apóstolo Paulo pregou. Eu recomendo a você esse livro, né? Você sabia? O dízimo não é obrigatório e o devorador não é demônio, né? Ministério Missão de Fé. Este livro abriu mais a minha mente, este livro me ajudou mais na minha pregação, graças a Deus. É um livro em PDF, irmão, né? E o que é que eu faço, irmão Josias, para conseguir esse livro gratuitamente? Isso é grátis, irmão, ele não está cobrando um centavo, né? Então, ele tem 140 páginas, mandei baixar lá na Lan House. O cara lá fez até promoção para mim, abraça Guerreirinho aí, do bairro Várzea Nova, município da cidade de Santa Rita, Paraíba. Guerreirinho, muito obrigado, tá aqui, ó. Ele fez verdadeiramente esse livro aqui saiu uma oferta muito boa de amor e o Guerreirinho fez aquela promoção legal para mim. Então, olha só, para adquirir isso aqui no PDF, aí você vai ligar aí pelo WhatsApp da Igreja Missão de Fé, né, que o número é 085, é Fortaleza, 085 é Fortaleza, né? Ceará, Fortaleza. 085 99 12 7 28 11. Muito obrigado a todos que assistiram esta live. Vai lá no canal do pastor Jardel, que ele também gosta muito de falar, combater sobre essa heresia do dízimo. O dízimo é a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Malaquias 3:10, o nome bom para se ganhar dinheiro, né? E a primeira igreja no Brasil e no mundo que distorceu Malaquias 3:10 foi a igreja católica. A primeira igreja no Brasil e no mundo a pregar dízimo em dinheiro, a mentir e enrolar para você, a se enriquecer em cima dessa Sagrada Escritura, foi a igreja católica. E o cristianismo trouxe essa mentira de lá. E Jesus vem, e esses pastores mercenários da fé, que faz da igreja empresa, não abre mão do dízimo. Mas Deus vai requerer de cada um de nós que aumente e diminui as escrituras. Então, este livro vai abrir a tua mente. Vai lá, ligue agora mesmo para o Ministério Missão de Fé e pede este livro para você. E aí você vai ver coisa boa demais, mantendo esse livro aqui, ó, muita coisa. Então, fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu nos permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não é inscrito, se inscreva aí, irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória